Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, tá? Então vamos lá. Bom, para começar, antes de falar de progressão aritmética, a gente vai falar o que que é uma sequência. Por quê? Porque a progressão aritmética, assim como a geométrica que você verá depois, elas são tipos de sequência, tá? Então como é que a gente define a sequência? A sequência é um tipo de função, tá? Que correlaciona os naturais e um número real. Aqui eu não coloquei os naturais com asterisco, foi pensando em uma coisa, mas enfim, é melhor colocar. Então, os nossos naturais aqui, nessa correlação que nós vamos fazer nesse estudo inicial, nós colocamos um asterisco aqui, que são os naturais tirando o zero, tá bom? Isso quer dizer quando você tem asterisco ali em cima. Então, você vai levar um número natural a um número real, tá? Bom, lembra que os naturais está associado com a ideia de ordem, dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, né? Então, por isso que a gente associa os naturais com os reais dessa forma. Vamos ver. Eu vou colocar aqui, eu coloquei por extenso aqui uma sequência. Então aqui tem o A1, o A2, o A3, o A4, tá? O número embaixo vai indicar a sua posição. Então o A1 é o primeiro termo, o 2 é o segundo, o terceiro, assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui abaixo, essa minha sequência possui N termos, né? E diz que cada um desses aqui são termos da minha sequência. Esse aqui tem N termos nessa sequência. Bom, de maneira mais prática, vamos dizer como é que a gente faz para poder trabalhar com sequência. Então, eu dei uma relação aqui e aí a gente vai escrever alguns termos dessa sequência, tá? Não todas elas. Até porque foi definido para n maior ou igual que 2, então a gente pode continuar infinitamente, tá bom? Então, ó, o que diz a minha relação? Diz que o A1, que o primeiro termo, ele vale 1, tá certo? E aí agora, deu uma travada, só um segundo. Perdão. Bom, então ele diz que o primeiro termo aqui é 1 e diz o seguinte, ó, dessa relação aqui embaixo, que é muito importante você entender. O que que diz? Que um termo é igual ao AN-1. O AN-1, se eu estou falando do AN, esse aqui é um antecessor dele. Quer dizer que o antecessor dele ao quadrado, você deve somar 1. Aí você vai encontrar esse termo. Vamos ver como é que vai funcionar? Então, olha aqui. Então, se eu quiser encontrar o A2, o A1 eu já tenho, tá aqui, o primeiro termo eu tenho. Quero encontrar o A2, eu devo pegar o A1, que é o antecessor dele, elevar ao quadrado e somar 1. É o que está escrito nessa relação aqui embaixo. Então, eu devo pegar o A1, que é 1, é 1 ao quadrado e somar 1. Isso vai dar 2, porque 1 ao quadrado é 1, com mais 1, 2. Se eu quiser encontrar o A3, como é que eu devo fazer? Eu devo pegar o antecessor, elevar ao quadrado e somar 1. Só que o antecessor dele é o A2 que a gente achou aqui em cima, vale 2. Então fica 2 ao quadrado mais 1, 2 ao quadrado 4, com mais 1, 5. Vou fazer mais um para a gente ver. Então, se eu quiser achar o A4, eu devo pegar o antecessor, que é o A3, que vale 5, elevar ao quadrado e somar 1. Tá certo? Isso vai dar 5 ao quadrado, 25, mais 1, 26. Então, essa relação aqui de como dá é chamada de recorrência, tá? É uma maneira de você escrever uma sequência que você relaciona os termos seguintes com os termos anteriores, com o termo ou com os termos anteriores, dependendo do tipo de sequência, tá bom? Então é isso. Então aqui eu mostrei. Então o primeiro termo seria 1, 2, 5, 26 e assim sucessivamente, tá? Seguindo essa ordem aqui em cima. Então o que que é uma progressão aritmética? Ela também é uma sequência que ela tem certas características. A característica mais importante é o seguinte: uma sequência, o termo seguinte é obtido pelo anterior, né? O antecessor, seria melhor a palavra aqui, o antecessor, somado a um valor constante. Como assim valor constante? Quer dizer que todos eles vão ser sempre somados a esse mesmo valor. Por isso que é constante. E esse valor constante a gente chama de razão. E nos nossos exemplos aqui nós vamos representar pela letra R.
Não é obrigatório você usar a letra R, mas eu estou apresentando como a gente costuma ver na literatura, e inclusive R de razão, então fica mais fácil de associar, tá bom? Bom, se ele depende sempre do termo anterior, tem que ter um termo inicial para você poder dizer que a partir dele você vai construir os outros. Então a gente costuma dar o primeiro termo, tá? Então aqui, ó, o primeiro termo ele é dado, tanto que é A1, ele vai dizer que é um A1, como a gente fez lá no exercício anterior, que não era uma progressão aritmética. Veja, porque no anterior ele tinha que levar ao quadrado para depois somar um valor. Aqui não, aqui só soma um valor só. Então, para obter o seguinte, você só vai somar aquele valor sempre, tá certo? Como é que a gente pode escrever isso? Uma maneira de escrever isso é o seguinte, que cada termo ele é igual ao antecessor, que é o, se eu chamar de AK, é o AK menos 1, somado o mesmo valor sempre, que é essa razão. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui embaixo e tentar botar em prática isso. Então, olha só, determine a razão e os outros termos da progressão aritmética abaixo. Então, coloquei aqui na forma por extenso, né? E já disse que é uma progressão aritmética, tá? Muito importante ressaltar isso, que eu já disse que é uma progressão aritmética. Então, eu sei que o termo seguinte ele é obtido, né? Ou somando sempre o mesmo valor. Tá certo? Ou posso dizer também que o antecessor somado mesmo a um certo valor constante, ele vai dar esse termo que eu estou procurando agora. Na prática é muito simples. Vamos ver aqui. Se eu quero determinar a razão, bom, lembra que eu falei que para chegar nesse cara foi necessário somar um valor. Então a gente pode pensar assim, ó. Ué, quanto eu tive que adicionar aqui, mesmo que seja um número negativo, tá bom? Pode adicionar número negativo também, só que seja constante. Para chegar no menos 1. Bom, do menos 4 para virar um menos 1, foi necessário somar 3 unidades. Então, essas 3 unidades será a minha razão. Então, se eu fosse responder aqui, minha razão é igual a 3. Tá certo? Bom, professor, mas eu não sou muito bom de conta. Como é que eu posso fazer de você achar o que você fez aqui de cabeça? Como é que eu poderia escrever isso por extenso? Você pode fazer assim, ó. Vai encontrar o número 3 também. A razão, ele é... Você tem que pegar o termo e diminuir do antecessor. Vai dar sempre isso. Então, se eu pegar o menos 1, que é o segundo termo, por exemplo, eu vou diminuir do antecessor. Quem é o antecessor dele? Quem veio antes é o menos 4. Então, minha razão vai dar menos 1 mais 4. Então, minha razão vai dar 3. Tá certo? Então, bem simples, né, de como a gente determinar a razão. Então, vamos... pediu também para achar os outros termos, então vamos continuar. Então, se eu pegar o menos 1, para encontrar o próximo, eu tenho que somar 3 de novo. Se eu somar 3 aqui, vai dar 2. Se eu somar 3 aqui, vai dar 5. Se eu somar 3 ao 5, vai dar 8. Pronto. Tá certo? Agora o exemplo da letra B aqui. Na letra B, olha o que aconteceu. O 5, eu não tenho o próximo, foi direto para o 1. Então veja bem, vamos pensar aqui um pouquinho. Do 5 para o 1, ele somou um valor uma vez. Vou fazer até uma setinha aqui. Somou um valor uma vez para vir para cá. E depois somou esse valor de novo para chegar até aqui. Então, essa diferença que foi daqui para cá, do 5 para o 1, essa diferença foi dobrada, né? Porque passou por dois processos para chegar daqui até ali. Então, eu sei que o dobro da minha razão ele vai ser a diferença entre o termo 1 menos não com antecessor. Porque o antecessor não tem, mas com o 5, né? Tá certo? Então, aqui, ó, 2 vezes a razão vai ser igual a 1 menos 5 menos 4. Vai passar dividindo. Menos 4 dividido por 2. Isso vai dar menos 2.
Tá certo? Bom, eu vou apagar esse pedaço aqui, só para a gente entender claramente o que eu estou falando. Pronto, vou escrever aqui. Então, só novamente, só para a gente pensar no raciocínio. Do 5 para o 1, eu dei 2 passos, tá? Cada passo, a gente vai combinar aqui o seguinte, cada passo tem a ver com somar a razão. Se você vai para frente, você soma a razão. Se você volta, você diminui aquela razão, tá certo? Então, cada passo que você deu, você está associando a razão. Ou seja, se eu dei 2 passos aqui para chegar do 5 até o 1, eu somei a razão 2 vezes, tá certo? Por isso que do 5 para o 1 a diferença é de menos 4 unidades, do 5 para o 1, tá certo? Que é igual ao dobro da razão. Vamos ver se deu certo isso? Se deu certo, vamos encontrar o seguinte aqui do 5? Bom, se eu disse que a razão... Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar muito curtinho. Se eu disse que a razão vale menos 2, o próximo termo tem que pegar o 5 e somar o menos 2. Ou seja, você vai diminuir 2 unidades, aqui vai dar 3. 5 menos 2, 3. O próximo tem que bater certinho. Tem que pegar o 3 e somar essa razão menos 2, tem que dar 1. 3 menos 2 dá 1. Bateu. Tá certo. Tinha que bater, senão você tinha errado conta. Alguma coisa você tinha feito errado. Tá bom? Para obter o próximo, tem que diminuir 2 unidades. Então aqui vai ficar menos 1. Diminuindo 2 unidades, menos 3. Aí continua. Com menos 2, menos 5. E quem será o primeiro ali? Se eu tenho 5, bom, o cara que estava aqui anterior a ele, eu devo, para voltar nesse sentido aqui, eu devo diminuir a razão, né? Então, eu vou diminuir o menos 2. Eu pego 5 menos o menos 2. Só que menos 2 vai dar mais 2, né? Ou seja, aqui só podia ser o 7. 5 mais 2, 7. Observe que funciona bonitinho. O 7 para virar o 5, tira 2 unidades. Tudo bem? Então, então aqui a gente tem o exemplo da primeira aqui, a razão era 3, né? E o exemplo de baixo, a razão era menos 2. Bom, com isso dá para a gente ver uma certa característica. Dá para a gente classificar uma progressão aritmética. Quando a razão é positiva, o que acontece? Ela é crescente, está aumentando os valores. E quando a razão é negativa, os valores estão diminuindo. Então ela é uma progressão decrescente. Qual a importância de saber essa nomenclatura? Que às vezes a questão, você vai ter que fazer uma continha para encontrar a razão, e ele diz no enunciado, considere uma progressão aritmética crescente. Aí você achou uma positiva ou uma negativa, você elimina a negativa e fica só com a positiva nesse exemplo. Tá? Então, é importante saber somente de acordo com a questão, o que vai vir escrito nela. Né? Uma constante ter razão igual a zero, né? Por que é constante? Porque quando você soma nada, você continua sempre o mesmo valor. Então, esse valor fica constante. Por isso é uma razão constante. Então, é bem elementar e bem coerente a nomenclatura, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é tentar desenvolver uma fórmula para escrever todos os termos de uma sequência em função da sua posição e da sua razão. Por exemplo, vamos supor que nós estivemos na situação que foi dado o primeiro termo. Tá? Então, eu tenho um A1. Se eu quiser encontrar o A2, pela fórmula que a gente aprendeu lá em cima, bom, basta pegar o A1, que é o antecessor a ele, e somar a razão. Tudo bem até aí? Mas se eu quiser encontrar o A3, eu devo pegar o A2 e somar a razão. Mas o A2, por sua vez, como está aqui em cima, ele é o A1 mais R. Então, eu vou trocar aqui por A1 mais R. Mas já tinha um R aqui, né? Então, posso juntar esse R com esse R e ficar 2R. Portanto, o A3 é A1 mais 2R. Observa que, sem fazer a conta do de baixo, eu já sei que o A4 vai ser o A1 mais 3R. Por quê? Para ir do A3 para ir até o A4, eu devo somar a razão. Lembra que para obter o seguinte, basta somar a razão. Então, se eu somar a razão novamente aqui, eu vou ter 3 razões. Né? O triplo da razão. Para encontrar o próximo, assim sucessivamente. Então, vamos tentar generalizar aqui uma fórmula. Então, ó, o A2 é A1 mais R, o A3 é A1 mais 2R, o A4 é A1 mais 3R. Observa que o que muda aqui
né, que eu estou comparando esses númerozinhos aqui, o A4, o A3, o A2, olhando para essas relações, ó, o A2 tem R aqui, o A3 tem 2 R's, o A4 tem 3 R's. Observa que esse número que multiplica aqui, que no caso aqui é o 2, aqui é o 3, por exemplo, ele é igual a sua posição menos uma unidade. Como assim? Isso aqui é 4, aqui é 3, então eu pego 4 menos 1 vai dar 3. 3 menos 1 vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Ué, mas não tem 1 escrito aqui na frente. Mas por que não tem? Porque a razão ele é igual a 1 vezes a razão, a mesma coisa. Eu posso botar o número 1 aqui na frente multiplicando sem problema nenhum. Ou seja, então se você quiser saber qualquer elemento conhecido primeiro e sua razão, o que você precisa fazer? Você pega o A1, todos dele têm A1, mais, se aqui está K, aqui vai ser K menos 1, né? Você diminui a unidade vezes a razão. Isso aqui é chamado fórmula do termo geral. Essa fórmula que vocês encontram nos livros, normalmente, tá? Não é uma fórmula errada, não é boa. Só que eu tenho uma outra um pouquinho melhor, um pouquinho mais genérica do que essa. Como assim? Essa fórmula que a gente está falando aí, ela utiliza o primeiro termo e a razão. A fórmula que eu vou apresentar aqui embaixo, ela não depende do primeiro termo. Na verdade, você conhece um termo e sabe a razão e quer encontrar o outro, você consegue uma correlação direta entre eles. Ou seja, eu não preciso voltar para o primeiro termo para poder chegar no seguinte, às vezes que está do lado. Tá bom? Então vamos fazer vou fazer aqui embaixo um exemplo primeiro, utilizando o primeiro termo. Tá? Nós disse resolvido. Depois a gente volta e tenta utilizar isso aqui, que é um pouco mais genérico. Então vamos ver. Quero calcular o 20º termo dessa progressão aritmética aqui. Então já foi dito que é uma progressão aritmética. Logo dá para determinar a razão. Pega dois seguintes, você escolhe qualquer um deles. Se eu pegar o 16 aqui e diminuir 11, vai dar 5 unidades. Está aumentando de 5 em 5. Está aqui. Aqui eu fiz 11 menos 6, mas tanto faz. Tá certo? Bom, como é que eu vou ensinar vocês a ler? Como é que eu vou ler isso daqui? Esquece o que está escrito aqui embaixo só por um segundo. Então, eu estou no primeiro... vamos supor que eu estou no primeiro termo. Eu quero chegar no 20º termo. Tá certo? Então, eu quero chegar no A20. Partindo do A1. Presta bem atenção na minha fala, que é exatamente isso que eu vou te falar. Para chegar no A20 partindo do A1, então eu vou botar o A1 aqui, que é 6, eu devo somar quantas razões? Ou seja, do A20, quantos saltos eu devo dar para chegar até o A20? São 19 saltos. Por exemplo, do A1 para chegar ao A2, eu preciso dar um salto só. Do A1 para chegar até lá o A3, eu preciso dar 2 saltos. Tá certo? 1, 2. Então, essa quantidade de saltos está associada com as suas posições, né? A diferença entre as posições. Então, a diferença entre a posição 20 e a posição 1 são de 19 unidades. Então, são necessários 19 saltos. Então, você vai somar 19 vezes aquela razão, que no caso aqui é 5. Tá certo? Então, para chegar no A20, saindo do A1, que eu comecei, foi meu exemplo aqui, eu devo somar 19 unidades da razão. Então, ou seja, 19 vezes 5, que a razão é 5. Isso aqui está escrito aqui do lado, tem a continha da 101. Isso quer dizer, a minha nomenclatura, a minha forma de dizer, diz que eu posso partir de qualquer um para qualquer outro. Então, se eu quiser chegar no A20, que é o meu objetivo ali nessa questão, né? Vamos supor que eu queira partir do A3, do terceiro termo. Partir desse. Então, se eu quiser partir do 16, para chegar até o A20, eu devo somar a razão quantas vezes? Se eu estou saindo do terceiro termo para o 20, eu devo somar 17 unidades, né? 17 vezes a razão. Como é que eu sei isso? Eu pego 20, que é a posição que ele está, menos a posição do meu cara de partida, que é o A3, que é o terceiro termo. Então, 20 menos 3, 17. Né? Pego 17 vezes a razão, que é 5. Pronto. Se eu fizer essa continha que vai bater certinho, vai dar 101. Tá certo? Então, eu estou mostrando para vocês como utiliza essa segunda fórmula, que é exatamente isso que eu estou falando com vocês. Eu estou num cara
quero chegar, eu estou nessa posição, no AQ, quero chegar até o AP, quantas vezes eu devo somar isso? Tá? Então, na prática, é muito mais simples. Vamos ver mais alguns exemplos. Ó. Qual o primeiro termo de um APA de 50 termos, cujo último termo é menos 103 e a razão é menos 2? Tá? Então, vamos lá. Vamos anotar aqui as informações. A razão é menos 2. Tenho a razão. Eu tenho o último termo. Então, ele me deu... Se tem 50 termos e o último termo, então ele me deu o A50. Ele disse que o A50 é igual a menos 103. Tá aí. E eu quero saber quem é o primeiro termo. Quero saber quem é o A1. Então, vou escrever aqui. Eu estou no A1, tá certo? Eu vou partir do A50. Então, vou partir do menos 103. Só que agora é um processo de volta, tá bom? Quantos saltos para trás você vai ter que dar? Né? Quando você dá salto para trás, você não soma a razão, você diminui a razão. Então, quantas vezes eu vou ter que pegar o 101 e vou diminuir da minha razão, né? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Do 50 para o primeiro termo, eu devo voltar 49 posições. Ou seja, eu vou ter que diminuir a razão 49 vezes. Então, eu vou diminuir 49 vezes a minha razão, que no meu caso aqui a razão é menos 2. Tá certo? Então, é assim que eu vou chegar no meu A1, partindo do A50. Você vai voltar, então eu vou diminuir a razão 49 vezes, porque 50 para o primeiro termo são 49 voltas, né? 50 menos 1, vezes a minha razão. Isso vai dar menos 103 mais 98. Tem até um erro na questão aqui do lado. Ó. O 103 virou 108, um erro de digitação aqui. Era para ser um 3. E aí vai trocar até o resultado aqui, tá? Terminando a nossa continha aqui, menos 103 mais 98, você vai continuar devendo ainda 5 unidades. Então, isso vai dar menos 5. Eu vou corrigir isso aqui, que tem um erro de digitação. Professor, qual é a diferença do que eu fiz à direita e do que eu fiz na esquerda? O da esquerda eu usei a fórmula. Escrevi a fórmula A1, a 50 é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Está errado? Não, não está errado. Só estou explicando para você que só da maneira de dizer a gente consegue preencher isso. Vamos ver mais um. Qual é a razão de uma PA de 23 termos, cujo primeiro termo é menos 8 e o último é 74? Então, vou escrever aqui. O último termo, que é o A23, ele disse que o A23 é 74, tá certo? Travou de novo. Perdão. Então, ó, o A23, 74 unidades. E o primeiro termo, que é o A1, ele vale 8. Quero saber qual é a razão. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer do jeito normal. Sei lá, se eu tô... Vou tentar fazer um chegar até o outro. De um a chegar até o outro, eu consigo descobrir qual é a razão. Como? Sei lá, eu estou na posição 23, eu estou no 70, eu estou na 23ª posição, que é o 23. Se eu quero chegar no 23 partindo do A1, quantas vezes eu devo somar a razão? Então, eu estou no A1, quero chegar no A23. Então, eu devo somar a minha razão 22 vezes. Como é que eu sei que é 22? Porque é 23 menos 1. Vezes a minha razão. Então, ó, como é que eu cheguei nessa forma? Eu estava no 23.
partindo do A1, eu devo somar 22 vezes a razão. Então, para chegar até lá no final, eu vou somar 22 vezes a razão. Aqui, nessa formulazinha que a gente acabou de montar, a gente encontra o valor da razão. Observe que já está escrito até aqui do lado. Eu vou aproveitar essa continha do lado. Está aqui, ó. É isso. Jogo 8 para cá, vai ficar negativo. O Zônio está com 74, vai ficar 66. Passa dividindo. Sem conta que a razão é 3. Tá certo? É isso. Bom, todos os exemplos que eu acabei de dar para vocês, todos eles, sem exceção, dá para usar aquela primeira fórmula. Esse seguinte também dá. Só que vocês vão ver o quão mais difícil seria isso. Seria muito mais difícil usar aquela fórmula dependendo do A1. Por quê? Olha essa questão. Ele deu o terceiro termo e deu o oitavo. E quer saber o 20º. Então, nessa história aqui, não tem primeiro termo. O cara não te deu e não quer saber o primeiro termo. Então, faz sentido falar de primeiro termo? Não. Faz sentido de pensar de um para o outro. Então, ó, vamos pensar aqui. Vou escrever o terceiro termo. Então, A3 é 21. Vou escrever aqui. O oitavo termo é o A8. É 6. Tá certo? Só pensando rapidinho, eu já sei dizer que essa progressão é decrescente. Por quê? Porque se o terceiro termo é 21 e o oitavo é 6, quer dizer que ela diminuiu. Então, tá, eu sei que a razão vai ser negativa. Não fiz conta ainda. Eu sei que minha razão vai ser negativa porque o seu terceiro termo é 21, o oitavo é 6, então ele veio caindo. Então, minha razão foi negativa. E a pergunta é quem é o A20? Bom, o que é de suma importância é que não tem como descobrir os outros termos sem saber esse. Não dá para descobrir esses termos sem ter a razão. Fica muito difícil você resolver esse problema sem a razão, porque a razão é o diz quanto você vai, quanto você volta. E aí você sabe, você pergunta sobre as posições, aí você vê quantas vezes você vai e quantas vezes você volta. Tá certo? Então vou tentar descobrir a razão. Como? Bom, o oitavo termo é 6. Como é que eu faço para sair do terceiro termo para chegar até o oitavo? Então, para chegar até o oitavo, partindo do terceiro termo, então partindo do terceiro termo, que era 21, então partindo do 21 para chegar até o 6, que essa é a pergunta daqui para cá, que eu estou fazendo, quantas vezes eu tive que somar a minha razão? Por que eu sei que é somar? Porque eu estou indo para frente. Do 3 para o 8, eu vou somando a razão. Se eu fosse do 8 para o 3, eu estou voltando a razão. Tá certo? Então, partindo do terceiro termo para chegar até o oitavo termo, eu devo somar minha razão 5 vezes. Como é que eu sei disso? Se eu estou no terceiro para ir para o oitavo, eu dou 5 saltos, que do 3 para o 8, eu adiciono 5 unidades. Então, é 5 vezes a minha razão. Tá certo? E aí, se você fizer essa continha, tá até aqui embaixo, ó. Vai passar o 6 para cá, vai ficar menos 6, vai ficar 15, vai encontrar que a razão é 3. Pronto. Então tem que a razão é 3. Vou escrever aqui. A razão é igual a 3. O que eu faço com essa informação? Eu vou usar ela de maneira inteligente. Eu quero saber o A20. Vou escrever aqui. O A20. Agora convenhamos. É muito mais fácil. Aí, perdão, aqui tem um erro, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui tem outro erro aqui. Tem que corrigir esse material que foi feito aqui. Na verdade, você vai chegar no menos 3. Vou até fazer a continha de novo, ó. Então, isso aqui tá certo, ó. Tá certinho. Então, você quer chegar no A8 partindo do terceiro termo, você deve somar a razão 8 menos 3, 5, 5 vezes. Quando for passar para cá, vai ficar menos 21.
mais 6 igual a 5 vezes a razão. Menos 21 mais 6 dá menos 15. Tem um erro de sinal ali. Isso aqui vai dar 5 vezes a razão. Portanto, a minha razão, aqui vai passar dividindo, vai dar menos 3. Porque de cara eu reparei que tinha dado um erro. Lembra que a gente comentou no começo que do 21 para o 6 diminuiu, a minha sequência veio diminuindo, então a minha razão tinha que ser negativa. Então, quando eu achei uma razão positiva, opa, deu um problema. Alguma conta eu errei no caminho. Aqui era para ser um menos 15, então vai ficar menos aqui em tudo. Tá bom? Então a razão é menos 3. O que eu faço com essa informação? Eu quero saber o A20. Vou botar aqui o A20. Agora, para chegar até o A20, é muito mais fácil partir do oitavo termo. O que eu quero dizer? Para que eu vou partir do A3, que está bem distante do vigésimo, o terceiro está muito distante, é muito mais fácil pegar o oitavo. Então, partindo do oitavo, que é o 6, quantas unidades eu devo, quantas razões eu tenho que pular, né? Quantos saltos eu vou ter que dar para chegar até o vigésimo? Do oitavo para chegar até o vigésimo, eu devo somar 12 vezes a razão. Né? Que é 20 menos 8 dá 12. A razão é menos 3. Tá certo? Portanto, isso vai dar 6 menos 36. Logo, isso vai dar menos 30. Tá certo? Vou corrigir isso aqui no material. Bom, o que eu vou falar agora é uma propriedade muito importante e na verdade, o que dá até o próprio nome da progressão, que é a propriedade, que é a progressão aritmética, que é chamado de termo médio. O termo médio, ele é a média aritmética dos termos, né? Vai dar sempre um valor do meio. Então, essa é a propriedade que caracteriza muito a progressão aritmética, assim como a progressão geométrica que a gente vai estudar, também é caracterizado por uma média, que é a média geométrica, tá? Então, a média aritmética, que dá o nome da progressão aritmética, a gente pode chegar nessa fórmula aqui sem muita dificuldade, tá? Usando a fórmula em termo geral, a gente consegue chegar nisso aqui. O que está dizendo aqui? Eu vou dizer em termos sem usar a linguística. Qualquer termo que você quiser na progressão, ele pode ser calculado da seguinte forma. Se você somar um antecessor a ele, vou dar um exemplo. Um antecessor e o sucessor dele, fizer a média entre eles, vai dar ele. Então você pega, vou fazer aqui no desenho, se eu quiser achar esse cara aqui, se eu pegar a média desse com esse daqui, vai dar esse cara do meio. Tá certo? Então, essa é uma propriedade. Mas essa fórmula aqui é mais geral do que isso. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar esse cara aqui no meio aqui. Eu posso pegar esse mais esse aqui do lado e dividir por 2. Mas também posso pegar esse aqui com esse daqui. A gente diz que esses termos estão equidistantes do meio desse termo. Como assim equidistantes? Por exemplo, esse aqui do lado e esse daqui está a uma distância dele. Uma unidade para frente e uma unidade para trás. Esses dois daqui, eles estão duas para frente e duas para trás. Então, o do meio ali sempre vai dar... Ele pode ser obtido dessa forma. Exemplo, vamos praticar isso. Aqui tem um monte de fórmulazinha, vamos fazer no desenho que fica muito mais fácil. Isso aqui eu fiz na minha cabeça, né, como monta, mas é muito mais fácil a gente ir fazendo no própria situação. Interpole 7 meios aritméticos entre 11 e 47. O que isso quer dizer? Isso aqui não foi dado, tá? Essa parte de baixo. O que a gente tem que saber? Eu coloco o 11 lá na frente, 43 era para ser 47. Caramba, tá cheio de erros aqui. Mas na verdade é erro de continha, não de ideia. Então é importante, dá para entender. Como já não ia usar esse mesmo, agora que eu não vou usar, né? Eu quero botar 7 meios aritméticos. Então eu boto 7 espaços aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre o 11 e o 47. Bom,
que são meios aritméticos? São os caras que são obtidos através dessa meia forma aritmética. Então, se fossem meios geométricos, era outra coisa. Meios aritméticos são termos de uma progressão aritmética, tá? É uma outra forma de dizer isso. E você pode encontrar isso em questão também, tá? Interpolar meios aritméticos. Aí é o seguinte. Observa que esse cara aqui do meio aqui, ele está à mesma distância do 11, assim como do 47. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse cara aqui no meio, eu posso obter ele fazendo 11 mais 47 sobre 2. Tá? Então, aqui vai dar 58 dividido por 2 dá 29. Então, o cara aqui do meio, vou apagar aqui. Tomara que não tá. Vou botar 29. Pronto. Agora, observe que a partir desse eu consigo encontrar outros. Olha aqui, ó. O 11 com o 29, eu consigo achar esse aqui do meio, tá vendo? Esse aqui do meio está a mesma distância do 29, assim como do 11. Então, se eu pegar aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, 11 mais 29 dividir por 2, vai ter que dar aquele cara ali do meio ali. 11 mais 29 vai dar 40, dividido por 2 dá 20. Então, esse cara aqui é 20. Posso fazer a mesma coisa lá de cá, ó, 29 com 47. Somo ele e divido por 2. 29 mais 47, 76. Isso, 76. 76 dividido por 2, vou botar aqui 76 dividido por 2, dá 30, 38. Então aqui é 38 unidades. Tá certo? E observa, eu consigo encontrar outra aqui. Vamos fazer de cabeça esse. 11 mais 20 dividido por 2 vai dar 31 meios. Isso aqui vai dar uma fração. 20 mais 29 dividido por 2, 20, 40, 49. 49 sobre 2. Tá? 29 com 38 vai dar o do meio aqui. 50, 67 sobre 2. E por último aqui, 38 com 47 dá 85. 85 sobre 2. Tá certo? E aí você consegue contar todos os termos. Sempre dá para fazer isso. E aí você vai ter que ver. Se ele for um meio aritmético, dá para fazer. Se não for, não dá. Para encontrar o do meio. Tá bom? Deixa eu finalizar aqui. É isso. Eu vou corrigir esse material e vou mandar de novo. Valeu?